Bem, eu tenho uma boa mensagem para você hoje. Na verdade, eu tenho tudo isso aqui para você, ó. Vou pregar algo que eu nunca preguei em todos esses anos de ensino. Eu esperava um lugar para pregar essa mensagem por um tempo e achei que deveria pregar em Louisiana. Agora eu espero que vocês continuem batendo palmas no final dela. Eu quero deixar claro que o que vou pregar neste fim de semana provavelmente vai incomodar muitos de vocês que estão aqui. É algo que você não ouve muito nas igrejas, hoje em dia. E é algo do qual precisamos estar muito cientes porque envolve quase toda a nossa vida. O que vou falar para você é algo que está causando 56% dos divórcios dos casais atualmente. Está fazendo as pessoas entrarem em crise nervosa, levando as pessoas à depressão, à infidelidade e à miséria. Vou falar durante todo o fim de semana sobre como controlar as suas finanças, como cuidar do seu dinheiro e controlar as suas finanças. Olha, alguns podem até não ter muito problema com isso, talvez. Algumas pessoas enfrentaram lutas nesta área e já obteve alguma vitória. Mas mesmo assim precisamos ouvir coisas novas. Precisamos reciclar as coisas. Deixe-me dizer algo. Deus quer que sejamos cabeça e não cauda, quer que estejamos por cima e não por baixo. O nosso Deus não quer que andemos debaixo do jugo das dívidas para sempre. Eu acredito que cada um de vocês aqui e cada pessoa que me vê pela televisão pode chegar ao ponto de pagar à vista todas as suas compras. Eu acredito nisso. Mas ninguém te tocará com uma varinha mágica para que isso aconteça com você. Sem essa de chegar no altar da igreja e sair arrependendo as suas dívidas. Se você tem dívidas e quer se livrar delas, você vai ter que fazer algum esforço. Isso exigirá um período de sacrifícios, mas vai ser muito precioso quando você ficar livre desta pressão. Lucas 16:11 diz: pois nas riquezas injustas não fostes fiéis, que é o dinheiro. Quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Esta será a escritura básica para este seminário. Se não formos fiéis nas riquezas injustas, que é o dinheiro, quem nos confiará a verdadeira riqueza? Vamos tomar um exemplo. Quantos aqui sentem que têm o chamado de Deus em sua vida? Ok. Então, eu quero que de agora em diante vocês decidam em não ficarem bravos comigo. Porque a única forma que consigo fazer isso é indo diretamente ao ponto. Ok? Não estou tentando fazer ninguém se sentir mal, não estou tentando trazer condenação a vocês. Eu sei que há muita gente aqui que talvez esteja atolada nas dívidas dos pés à cabeça. Mas de acordo com a palavra de Deus, se não conseguimos cuidar do nosso dinheiro, então estamos mostrando que não conseguiremos cuidar do ministério. Se há alguém aí que concorda comigo neste fim de semana, vou ficar com você e teremos uma sessão particular. E se não podemos lidar com o infiel Mamon, dinheiro, posses e coisas, a Bíblia Amplificada diz, então como ele poderá nos confiar as verdadeiras riquezas? Eu creio que Deus nos assiste para ver como estamos cuidando do nosso dinheiro, antes de liberar as outras coisas em nossa vida. Agora, todas as pessoas precisam vigiar por si mesmas o tempo inteiro. Eu pedi muita gente para orar por mim, porque eu estava pensando, eu não sei como será o ambiente nesta conferência. Porque na hora em que você começa a falar sobre essas coisas, o diabo quer dar a você umas 1000 desculpas. Você realmente não sabe o que eu tenho passado? Eu não tive culpa se isso ou aquilo aconteceu. Sim, há coisas que acontecem. Que é claro que há situações de infortúnio e nem todos se aplicam a esta categoria.
Mas veja, eu realmente creio, de acordo com o estudo que eu tenho feito e com os livros que eu li, que você pode chegar ao ponto de estar preparado para qualquer emergência. Não importa qual seja ou a hora, não se trata de onde você está ou o que sente agora no estado atual, trata-se de onde você quer chegar. E quer saber, muitos não ensinam mais seus filhos a lidar com o dinheiro. Na escola, ninguém ensina você a lidar com o dinheiro. Você pode ter 20 anos de igreja e se nesses 20 anos aparecer uma ou duas pessoas no culto da igreja falando sobre como você deve cuidar do seu dinheiro, talvez seria muito. Você ouve muitos ensinos sobre como dar o seu dinheiro, mas não muitos ensinos sobre como consegui-lo. A não ser através de oferta. Mas fora disso, meus queridos, temos que trabalhar e poupá-lo. Temos que aprender a investir. Temos que aprender a não viver além dos nossos ganhos. Todo mundo tenta parecer com os japoneses, mas caso vocês não perceberam, os japoneses estão quebrados. Então, na maior parte do tempo, tentamos ter o que os outros têm, sem nos dar conta de que eles se atolaram nas dívidas por aquilo. Amém? Nós somos tão compulsivos. Nós temos que ter as nossas coisas. Aleluia. É tão maravilhoso quando você chega ao ponto de inconformismo, ou seja, quando o Espírito Santo te incomoda. E você diz assim, eu não vou viver com esse jugo pelo resto da minha vida. Eu não vou ser escravo de agiotas pelo resto da minha vida. Eu não vou viver com medo de que quando o telefone tocar, seja alguém me cobrando outro débito, ou a companhia elétrica me dizendo que vai cortar a minha energia. Eu não vou mais viver assim. Deus ensine-me o que eu devo fazer. E me dê graça para continuar em frente, não importa quanto isso me custe. Porque eu não concordo em viver assim mais. Às vezes precisamos ficar bravos para fazer alguma coisa. Algumas pessoas parecem estar em outro planeta, sabe? Esse tipo de... Vamos lá, gente. Bem, isso não é justo. Eu não tive as mesmas oportunidades. Eu não tenho um bom trabalho. Meu patrão não me trata de forma justa. Não estou falando para você ficar choramingando assim por aí. Eu estou falando sobre o ímpeto no Espírito Santo. Quando você diz, Deus está ao meu lado e eu tenho sabedoria, eu tenho a mente de Cristo. E eu não vou viver desse jeito. Diabo, você está me ouvindo? Eu não vou viver desse jeito mais. Eu vou chegar ao ponto em que, se eu quiser comprar algo, eu vou ter o dinheiro. E não vou ter que ficar com medo o tempo todo de que, se eu faltar um dia de trabalho, eu vou estar perdido. Vamos lá. Vou chegar ao ponto no qual eu vou poder ter o que eu preciso e sempre viver em abundância. Sempre ter abundância para ajudar os outros necessitados. Alguns fatos sobre dinheiro e dívidas. Se dinheiro falasse, o que ele diria? Vamos supor que o dinheiro chegue em sua casa um dia e sente-se no sofá para bater um papo com você. Ele poderia dizer algo do tipo, sabe, estou deprimido e triste porque estou cansado das pessoas abusarem de mim. Estou cansado de me usarem por más motivações, brigando, me roubando, mentindo, enganando e cometendo crimes por causa de mim. Sou culpado de alguma forma por quase todos os divórcios. Estou cansado de lutar com a cobiça e sobrecarregado. Eu joguei fora quase todo o meu tempo. As pessoas pensam que sou sua segurança e não sou. Agem como se eu fosse seu Deus e eu não sou. Eu gostaria muito que os outros soubessem o quanto eu poderia ser útil se eles me usassem bem e quanto seriam abençoados. Amém? Agora, quero dizer que eu usei um bom número de livros para fazer esse estudo. E creio que devemos dar a honra a quem é devida, então. Essa é uma área que as pessoas realmente precisam aprender de verdade. Há 2 livros que eu li e eu quero
recomendá-los para vocês. Ambos foram escritos por excelentes homens crentes. Muitas coisas que eu falo são pensamentos que eu peguei do trabalho desses homens. De Bob Hatz, um livro chamado O Dinheiro apareceu lá em casa outro dia. E o outro, um livro chamado Paz Financeira, por Dave Ramsey. Eles sabem muito mais do que eu. E provavelmente vocês podem aprender somando o que eu estou falando para vocês hoje. Vocês podem aprender muito mais com eles. Há muitos outros livros bons. Esses são apenas alguns que eu leio. Existe aproximadamente 2.000 passagens que falam sobre dinheiro. Jesus falou sobre dinheiro muito mais do que falou sobre céu ou inferno. Pelo menos um quarto das parábolas falam sobre dinheiro. É engraçado como as pessoas ficam bravas quando se fala em dinheiro. Jesus não teve problemas em falar sobre dinheiro, ele falou muito sobre o dinheiro. Ele falou para as pessoas ofertá-lo, falou para não amar o dinheiro, falou para as pessoas serem cuidadosas com ele, falou para não desperdiçá-lo, falou para desfrutá-lo. Vá para 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo 6, 7. Creio que existem muitas ideias divergentes sobre o dinheiro. Pois nós não trouxemos nada para este mundo e, obviamente, nada levaremos dele também. Não se apaixone pelo que tem, porque você não vai levar nada quando morrer. Mas se temos alimento e vestimenta, com isso devemos estar contentes e satisfeitos. Não creio que isso quer dizer satisfação ao ponto de não querer nenhuma mudança ou nunca querer ter bem, sabe? Mas parte do crescimento em prosperidade está em ser grato e contente a cada parte do caminho. E isso é ao dar uma porção do que você tem em cada nível no qual está. Não sejam daqueles que dizem, bem, quando eu, então eu. Tudo isso é apenas engano, sabe? É um modo de escapar, de fazer alguma coisa no momento. Todos aqueles que querem, todos aqueles que anelam ser ricos caem em tentação, em armadilha, e em muita insensatez, e inutilidade, mundanismo e em desejos nocivos, que afundam o homem em ruína, destruição e o miserável perecer. Nós vemos aqui, se você estiver anotando, porque eu quero que você tenha uma visão equilibrada do que a Bíblia diz sobre dinheiro quando finalizarmos, você deve anotar, não anele ser rico, e sublinhe a palavra anele. Porque quando você começa a anelar algo, você começa a fazer coisas insensatas que não deveria fazer para conseguir tal coisa. Você não deve ter luxúria por nada. Luxúria não diz respeito apenas a sexo, pode até mesmo ser por um sundae de chocolate. E Deus me mostrou algo sobre luxúria anos atrás, e eu acho que isso é o seguinte. Eu estou tendo luxúria quando eu quero intensamente algo, e sem isso não posso ser feliz. Pois o amor ao dinheiro. Vamos lá, o verso que tem fundado denominações e prejudicado as pessoas. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui não fala que o dinheiro é mau, mas diz que o amor ao dinheiro é mau. Lembre-se o que o dinheiro diria. Se as pessoas somente soubessem como me usar corretamente e tivessem uma perspectiva justa. Há muitas advertências na Bíblia quanto ao dinheiro, e isso com razão. Existem 2 testes pelos quais você vai ter que passar. Um é como você age quando você tem pouco, e o outro é quando você age como você tem muito. A razão pela qual crescemos de degrau a degrau é porque não importa qual tipo de fantasia que construímos sobre o que faríamos se tivéssemos dinheiro, você nunca saberá até que tem um pouco, e é por isso que Deus nos testa. Por degrau. Você é fiel neste nível, então você é promovido a outro. Então, se você é fiel neste nível, e assim que você chega a uma posição na qual pode fazer um pouco mais pelos outros, agora então Deus vai testar você para ver se você vai fazer lá atrás o que faria se chegasse aqui.
Bem, gente, mal comecei, já estou pregando bem. Porque todas aquelas promessas que fazemos a Deus quando chegarmos... E agora que estamos aqui... Temos que manter os nossos compromissos, cumprir nossas promessas. Aleluia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça, alguns têm se desviado e afastado da fé. E então eles se afligem completamente com muitos pânicos mentais. James Dobson diz que teve uma grande revelação enquanto estava jogando o jogo do Monopólio, sabe? Ele estava jogando pesado, conseguindo casas e transformando em hotéis, comprando tudo que os outros tinham e tirando-os da jogada. Realmente conseguindo tudo, ou seja, desfrutando de tudo. E logo todos tinham perdido tudo o que eles tinham e ele estava com tudo. Na medida que ele foi deixando o jogo de lado, ele começou a colocar os pedaços na caixa quando ele finalmente percebeu algo. Quando nossa vida acaba, tudo que nós ganhamos vai voltar para dentro de uma caixa. E alguém vai aparecer e ficar com tudo aquilo para ele. Por que não passamos nossa vida fazendo algo que realmente vai durar? Amém? Vá para Lucas 12:15. Eu amo o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4. E eu creio que isso cabe bem aqui nessa mensagem sobre dinheiro. Ele disse: eu aprendi a estar contente, seja na escassez, ou seja em abundância. Então o apóstolo estava dizendo que houve momentos na vida em que teve necessidades, momentos em que teve mais do que precisava. E ele sabia como lidar com ambos. Quase todas as pessoas que servem a Deus vão passar por um tempo de deserto financeiro. Você pode até passar por alguns anos onde suas atitudes realmente serão testadas quanto ao dinheiro e às coisas. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha um trabalho integral, David também tinha um. E nós não tínhamos nenhuma tensão ou dificuldades financeiras, nós éramos uma família de classe média, 2 carros na garagem, pagamentos da casa, financiamentos dos carros, um monte de cartões de crédito, com muito débito neles. Depois de Deus colocar essa coisa de ministério no meu coração, eu não tinha tempo para estudar ou me preparar. Então Deus começou a tratar comigo para eu deixar o meu trabalho, para que pudéssemos fazer isso. Nós teríamos que ter um milagre de $40 a mais todo mês, porque nossas contas ultrapassavam em $40. Mas eu sabia que Deus colocou aquilo em meu coração. Não estou dizendo para você fazer isso. Faça aquilo que Deus mandou você fazer, não que Ele mandou outra pessoa. Então, por 6 anos, todos digam 6 anos. Por 6 anos precisamos de um milagre a cada mês para pagarmos as nossas contas. Isso era apenas para pagar nossas contas, sem nenhuma outra coisa extra. Eu não estou falando de nada. Eu estou falando sobre roupas, coisas básicas, necessidades reais. Nós tínhamos que esperar realmente em Deus. Eu ainda me lembro claramente de todas as listas de pequenas coisas que precisávamos, como eu preciso de uma frigideira nova, preciso de uma lavadora. E esperávamos a provisão de Deus para isso. Eu me lembro que eu ia para os bazares com os $10 ou $15 e crendo em Deus que eu iria encontrar sapatos para os meus filhos. Por lhe dizer a verdade, eu não acho que isso seja um mau lugar para as pessoas começarem. Mas também não acho que é onde você deve estar toda a sua vida. Eu me lembro que eu tinha que ir para o supermercado com uma lista, cupons e calculadoras. Gente, eu não podia passar $1 da lista que eu fazia. E sempre era hambúrguer e galinha, galinha, hambúrguer, galinha. Eu queria comprar bifes. Eu tinha que comprar pouquinho porque não dispunha de muita quantidade de dinheiro. Quero dizer, eu não queria comprar pão velho e nem procurar enlatados que estivessem amassados e eu... Me lembro que fiz isso.
Com algumas oportunidades que eu estou tendo hoje e com os livros que estou escrevendo, um amigo meu me lembrou algo outro dia. Ele disse, sabe, é incrível ver o que está acontecendo em sua vida agora. E ouvir as suas fitas sobre quando você costumava ir para a mercearia ali em sua cidade e você ia para um carrinho cheio de latas amassadas e latas sem rótulos para ver se poderia pagar uns 10 centavos por cada lata e levá-las para casa, confiante em Deus, queria comer uma comida de verdade. Eu lhe digo uma coisa, quando eu estava naquele lugar, eu tinha que ser fiel e continuar ofertando, e não tínhamos muita coisa para dar, mas eu me lembro de pegar o lençol da minha cama e ofertá-lo, e eu me lembro de ter tirado quadros da minha parede e ter ofertado. Me lembro de ter dado a alguém meu anel de casamento, que custou $17. Eu tinha um bem melhor, mas o Dave perdeu jogando golfe. Ele estava com ele no bolso, estávamos jogando golfe, ele o meteu no bolso e o perdeu, sabe? Isso sempre parece comprometê-lo, mas foi apenas um acidente. Ele não tinha dinheiro para comprar outro para mim, então eu comprei um anelzinho numa loja de livros cristãos. Tinha um peixinho no anel. Era a única coisa que eu tinha que possuía algum valor, e então, certa noite, Deus me mandou ofertá-lo também. Foi como, bem ok, daqui uns dias estarei sem nada. Eu não acho que esse seja um bom caminho a seguir. Não vamos ter nada. Então eu tive uma grande visão e um sonho no meu coração de fazer o que estou fazendo hoje. Estou procurando latas amassadas. Eu estava lá na mercearia e Deus estava me falando para esquecer o carrinho de compras e todas essas histórias que eu estou contando para você. Mas foi assim que tudo começou e foi importante para mim. Aquele tempo em minha vida é precioso na minha memória, queridos. Não despreze os pequenos começos, meus amados. E quando você está em tal lugar, se você tem ciúme dos outros, você nunca sairá do lugar no qual está? O seu comportamento no deserto determina o tempo em que você vai ficar lá. Se você é fiel no pouco, Deus vai fazer você transbordar. Devemos sempre levar a sério as primeiras coisas, as coisas mais importantes, incluindo amar a Deus, amar as pessoas e ser uma bênção onde quer que formos. Nós somos chamados a ofertar de todas as formas possíveis que pudermos ofertar. Ofertar financeiramente, ofertar orações, ofertar ajuda, ofertar encorajamento, ofertar um sorriso. Podemos dar uma palavra na hora oportuna, mas devemos atuar em nossa sociedade com o seguinte propósito: eu estou aqui para contribuir. Bem, se você não tem nada para oferecer, não pode fazer isso. Deus quer ir ao encontro das suas necessidades e quer que seja transbordante, tenha abundância, para que possa envolver as outras pessoas na sua vida abundante. Bem-vindo ao nosso programa de hoje, no qual vamos falar sobre como tornar-se livre das dívidas. E eu creio que isso deve interessar a você, porque dificilmente alguém está livre das dívidas e eu acho que todo mundo quer estar. Vamos continuar discutindo sobre um assunto muito importante para o corpo de Cristo, um assunto que a maioria de nós não temos escutado bastante e que é como cuidar de nossas finanças. E particularmente, sermos livres das dívidas. Eu quero que você libere a sua fé, creia que isso vai ajudar você e aproveite a nossa mensagem. Capítulo 28 em Provérbios tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos diferentes sobre dinheiro que são poderosos. Provérbios 28, 6. Melhor é o pobre que anda em integridade do que aquele que deliberadamente anda por caminhos duplos e errados, mesmo sendo rico. Não precisa de explicação. Verso 8. Aquele que possui interesses excessivos e pelos seus esforços injustos obtém ganhos, logo acaba deixando a sua riqueza aquele que é bondoso e generoso para com os pobres. Eu amo isso. Vá em frente, tolo, e consiga dinheiro para que ele volte para mim e eu possa dá-lo ao pobre. É o que está dizendo. As pessoas desonestas ganham todo tipo de riquezas
Mas sabe, a Bíblia diz que as riquezas dos ímpios serão colocadas nas mãos dos justos, e eu creio que um dia poderemos ter uma grande transferência de riquezas, mas certamente isso não virá sobre as pessoas que não mostraram cuidado com as finanças e não souberam administrá-las. Se você sempre quis um milagre financeiro de Deus, você deve começar a administrar bem o que você tem em mãos agora. Provérbios 28:16. O governante que não tem entendimento é como um perverso, um grande opressor, mas aquele que abomina a ambição e os ganhos injustos prolongará a sua vida. Você sabe o que é um ganho injusto? É fazer coisas erradas para ganhar dinheiro. Quer saber? Se você faz uma fraude para conseguir uma promoção no seu trabalho, você está tendo um ganho injusto. Se você tem um negócio e você não paga bem os seus funcionários para que você tenha mais dinheiro, então você está tendo ganho injusto. Deus quer que você pague as pessoas e as trate da forma que você gostaria de ser tratado e pague o que você gostaria de receber. Ele quer que você proporcione a elas o mesmo benefício que você gostaria de ter. E, bem, não dá para fazer isso. Não dá para você tratar as pessoas mal. Você não pode destratar as pessoas. Porque estaremos ofendendo a Deus se fizermos isso. E aqui diz o seguinte: o que odeia a avareza e os ganhos injustos prolongará sua vida. Verso 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará e será abençoado. E verso 27. Aquele que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos, esse terá muitas maldições. Somos chamados para ofertar. E não para ver o quanto podemos receber o tempo todo. Mateus 6,33 diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Não jogue fora a sua vida sem nunca se preocupar com quem você pode ajudar, porque no fim você descobrirá que tudo fica aqui na terra. Devemos ter a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Agora, deixe-me te dar algumas estatísticas sobre dívidas. Eu espero que você caia na real com isso aqui. 71% dos americanos dizem que as dívidas estão fazendo a sua vida familiar infeliz. Diga 71%. Isso quer dizer que apenas 29% das pessoas dizem que não estão sobrecarregadas pelo jugo das dívidas. As dívidas sempre estão relacionadas à ganância. Nem sempre, mas quase sempre. Porque as pessoas estão comprando coisas desnecessárias e assim se atolando nas dívidas. Porque a carne nunca está satisfeita. Ela sempre diz uma coisa: mais, mais e mais. Eu preciso de férias. Não precisa se você precisa pagar para tê-las. Mas você não sabe, eu preciso delas. Veja, Dave e eu não tivemos férias por anos e anos e anos e anos. As pessoas pensam errado, acham que devem ter imediatamente o que os seus pais demoraram 50 anos para construir. Isso não faz bem nenhum. Quando as coisas vêm fáceis demais, nós não damos nenhum valor a elas. Você não morrerá se não tirar férias. É claro que você precisa de férias, mas não precisa ir num lugar mais chique e gastar um dinheirão com isso. Faça suas próprias férias, faça alguma coisa na sua própria cidade, descanse e relaxe. Com certeza você precisa de férias, mas há certas coisas às quais você não precisa se afundar em dívidas para tê-las. A Bíblia diz em Provérbios 22:7, quem toma emprestado. Na Bíblia Amplificada é chamado de escravo. Ele é servo do que o empresta. A dívida rouba a liberdade. 70% dos americanos usam todo o salário e não têm dinheiro reservado em caso de emergência. Se alguma coisa acontecer, se ficar doente, se perder o trabalho, se aparecerem gastos a mais, se há um atraso de pagamento, se alguma coisa acontecer, não tem nada para suprir. Como você poderia viver debaixo dessa pressão se isso lhe acontecesse? Sempre que alguma coisa acontece, muitas vezes as pessoas ficam revoltadas e furiosas com as outras pessoas, que não tem nada a ver com isso.
Quando, na verdade, se fizermos o que Deus nos manda fazer, não precisaremos viver dessa forma. Em 1980, houve 500 mil falências. E no ano passado, 1.500.000 falências. E não eram pessoas que viviam debaixo da ponte ou um empresário que passou por dificuldades e entrou em falência, mas foi gente de classe média próspera com cartões de alta credibilidade no mercado. Em cada 100 dos seus vizinhos, aproximadamente 4 deles estão pelo menos com 3 meses de atraso no pagamento de suas casas. Execução hipotecária tem aumentado em 200% desde 1980. As pessoas deveriam poupar 30% dos seus ganhos se quisessem estar financeiramente seguras, mas as pessoas gastam muito além do que elas ganham. A grande maioria gasta mais do que elas recebem todo mês. Como você gasta mais do que você ganha? Plástica? Todo mundo precisa de uma. Não há nada de errado com isso. Não se pode privar todo mundo dos seus privilégios só porque algumas pessoas não sabem lidar com isso. Eu tenho cartões de crédito, mas eu pago em dia todo mês. Eu acho que é bom usá-lo quando convém. Mas como a Bíblia diz, se os seus olhos te ofendem, arranca-os. Se suas mãos te ofendem, arranca-as fora. Se você não sabe lidar com as coisas, então desista delas, não queira tê-las. Tire-as da sua vida. Despedace-as antes que você saia daqui, se é isso que Deus manda você fazer. Muitas vezes são líderes que não conhecem a situação de seu rebanho. A Bíblia diz, conheça a situação do seu rebanho. Tenha cuidado com seu talão de cheque. Você deve saber das suas dívidas. Precisa saber o que você tem e saber o que não tem. Precisa saber o que está vindo. Precisa estar informado. Não seja ignorante quanto ao seu próprio dinheiro. Oh, eu não sabia que a conta de energia viria nesta semana. Bem, todo mês chega uma. Se não chegou ainda, não se preocupe. Ela vai vir, com certeza. Você ficou mais confortado agora? Gente, olha só o letreiro de uma companhia de empréstimo. É verdade isso? Isso era o slogan de uma empresa agiota. Tome dinheiro emprestado o suficiente e pague todas as suas dívidas. Ai, ai. Que tal essa? Crédito é o que deixa você sem saber o quanto você está quebrado. Eu não estou quebrado, olha para tudo isso que eu tenho. Um empregado chegou ao trabalho e pediu um aumento, falando ao seu chefe que diversas companhias estavam lhe procurando. Seu chefe perguntou quais as companhias. Ele disse companhia elétrica, companhia telefônica, companhia de gás. Sabe, o cartão de crédito tem feito todas essas coisas possíveis, mas isso é ilusão, sabe? Ele leva aproximadamente 5 anos de gastos a mais do que você faria se não tivesse. Então, por aproximadamente 5 anos, você pode viver um conto de fadas, tendo todas as coisas. Mas quando chega na hora de pagar e você recorre a esse cartão de crédito para pagar e recorre àquele cartão para pagar esse outro, até que nenhum fique com limite disponível e sem ninguém mais para te ajudar. Aí você realmente cai na dura realidade. É aí que as pessoas vão ao altar buscar um milagre. Mas sabe, você não precisa de um milagre se você entrar numa confusão dessa por falta de sabedoria. Você vai precisar fazer seja o que for preciso para sair dessa e precisa de uma boa lição para nunca mais fazer isso novamente. É o mesmo que comer além da conta durante 6 meses e querer que alguém dê um jeito no seu peso. Seria bom se eu viesse aqui periodicamente, não é? Bem, sabe, de todo o meu coração eu quero ver as pessoas realmente crescerem.
Nós precisamos deixar o nosso exemplo para este mundo. Os cristãos não devem viver em tais condições. Eu sei que muitas pessoas entram em dívidas por causa de doença, por isso que você deve ter um seguro de vida. Você precisa fazer tudo o que for preciso fazer para cuidar de si mesmo. Vamos lá, por favor, entenda, vocês que estão me vendo pela TV, eu não estou querendo desanimar vocês ou fazer ninguém se sentir mal, mas posso dizer uma coisa, apenas uma coisa que vai libertar você, e essa coisa é a verdade. Enquanto nós estivermos jogando a culpa nos outros, enquanto estivermos fugindo das nossas responsabilidades e nos lamentando, arrumando desculpas esfarrapadas, nós jamais iremos nos sentir bem em nenhuma área das nossas vidas. A única forma das coisas ficarem melhores é se você disser, quer saber? Isso pode até doer, mas a Joyce está falando a verdade. Eu tenho que me endireitar aqui e eu preciso viver de acordo com o que eu ganho. Com certeza você tem os seus limites. E você não pode ultrapassá-los, pois então diminui e a sua vida se aperta. Sua vida se aperta mais e mais. Mas se você vive dentro do seu limite, ele vai aumentar, e aumentar, e aumentar, e aumentar. O que você tem que fazer? 4 coisas que você deve fazer para ter estabilidade financeira. Você deve trabalhar. Você deve trabalhar? E muitas pessoas nem querem isso. Você deve economizar. Você deve ofertar. Na verdade, a oferta deve vir primeiro. Você trabalha, oferta, economiza e gasta. Você trabalha e oferta, você economiza e você gasta. Você deve ofertar e economizar antes de você gastar. E fazer isso dentro dos seus ganhos. Seus limites aumentarão e você poderá fazer mais e mais. Se alguém com 25 anos de idade começar a fazer o seguinte, colocar R$65 na poupança a cada mês, quando ele tiver 65 anos, terá mais de R$1 milhão. Apenas R$65? Isso não é nada hoje em dia. A maioria aqui, se você fizer um plano para, talvez não imediatamente, mas você pode chegar a economizar uns R$200 ou 300 todo mês, ou até 500 todo mês. Eu tenho muitas dívidas, eu não posso nem pensar em economizar todo o dinheiro. O que você faz? Você anota todas as dívidas e começa pagando as menores dívidas primeiro. Você diz, por que não as maiores primeiro? Porque isso vai encorajá-lo se você começar pagando as menores. Então você pega primeiro as menores e quita logo. E então você pega a quantia de dinheiro que pagou nas menores e a junta para pagar a próxima menor e liquida de vez. E logo terá pago. Agora digamos que você tinha 7, agora você tem 5. Uau, ei! Então agora você pega esse dinheiro que pagou naquelas dívidas e ajunta para pagar uma outra maior? E logo, logo você terá pago todas. Sabe de uma coisa? Isso pode levar 2, 3 anos. Mas em pouco tempo a única coisa que você estará pagando talvez seja um carro ou uma casa. E então você começa a economizar dinheiro. Você vai levar esse tempo todo, mas então você pode começar a economizar e então logo em breve você vai estar com 6 meses de economia, com dinheiro no banco para cobrir despesas e você precisa ter um dinheiro para emergências, todo mundo precisa ter. Pelo menos uns R$2.000 guardados para emergência em caso de uma reforma, por exemplo, ou doenças, outra coisa qualquer. Você compra um tênis novo para o seu filho, ele o rasga andando de bicicleta e você precisa comprar outro. Isso é uma emergência. Você vai ter uma emergência sempre. Isto é uma promessa. Então você trabalha durante 6 meses e guarda um pouco do dinheiro no banco e se surgir uma emergência, você está seguro. Não fiquem me olhando desse jeito e pensando, isso é impossível, minha senhora. Vamos lá, bem ali as pessoas estão assim. Eu não vim aqui para ser ignorada. Ah, economizar por 6 meses? Trocando em miúdos, você quer que eu não faça nada em 6 meses?
Você pode chegar ao ponto de não fazer nada de forma alguma mesmo. E se você ainda não deu conta disso, alguém vai te alertar, mais cedo ou mais tarde, você vai cair na real. Pode muito bem ser você quem comece a sua diversão, em vez de outra pessoa. Você pode começar agora e trabalhar em prol de algo. Alguns aqui que são jovens, se você começar a economizar agora e ter uma quantia regular de economia e começar a tratar a sua conta como uma poupança, ou seja, um dinheiro que você não pode nem tocar, chegará o dia que você não terá nenhuma pressão financeira. Você não precisa ser como todo mundo que vive revoltado por aí. Sempre que compramos algo que não podemos pagar no fim do mês, estamos gastando hoje a prosperidade de amanhã. A maioria dos americanos tem 7 cartões de crédito e muitos têm mais de 15 ou 20. Escutem isso, prestem atenção nisso. Uma pesquisa mostra que a cada 3 meses, há 15 bilhões e 400 milhões que são gastos em propagandas de crédito na publicidade americana. A cada 3 meses, eles dizem 15 bilhões. Lá nas estradas, é como se você estivesse dirigindo por uma enciclopédia de coisas que você pode comprar. Compre-me agora, você deve ter isso, você merece isso, você deve ter isso para si. 90 dias para pagar. Quer saber de uma coisa? 70% das pessoas não pagam dentro dos 90 dias. E o agiota que fez o contrato sabe muito bem disso. O seu contrato. E aquele agiota que fez o seu contrato, ele sabe disso. E eles fazem o contrato sabendo que 70% das pessoas não vão pagar no prazo previsto. E eles já colocaram juros dentro do preço do produto que você comprou. Então você paga o que você deve. Mas se você não paga em 90 dias, eles aumentam os juros que já existiam desde a primeira parcela que você não pagou em dia. E então eles pegam o contrato e provam que eles podem fazer isso. E fazendo assim, você acaba pagando mais do que devia e paga juros de todas as formas. E então você fica achando que conseguiu alguma coisa de graça e aquilo acaba custando mais do que você pagaria se não tivesse feito tal acordo. As pessoas perecem por falta de conhecimento. Algo que eu aprendi foi que a maioria dos cartões de crédito tem uma taxa de juros, o que significa que a sua conta vai ficar maior se os juros aumentarem. Mas só 17% das pessoas que têm cartão sabem disso. Muitas vezes as pessoas assinam contrato sem nem mesmo saber o que estão assinando. Faça um compromisso consigo mesmo de que a partir de agora você não vai comprar nada de grande valor sem antes ir para casa e pensar em tal coisa por 24 horas. Incrível, só uma pessoa achou isso interessante. Olhem para mim, vocês realmente acreditam que crente deve estar atolado dos pés à cabeça nas dívidas? Não. Nós devemos ser livres. Eu posso ouvir bem, não adianta, não tem jeito. Eu não sei por que todo mundo entra nessa situação. Talvez não haja nada, absolutamente nada que você possa fazer na situação. Talvez você não tenha desperdiçado 1 centavo do seu dinheiro e trabalhou muito e você não fez nada errado, mas ainda assim precisa ouvir isso porque você precisa conhecer os passos que pode dar para começar a sair da sua situação e ter melhores condições. Amém? Temos que colocar o mais importante em primeiro. Entre as coisas mais importantes em nossas vidas está amar a Deus, amar as pessoas e ser uma bênção aonde quer que você for.